Há pouco tempo, descobri que minha vida toda foi uma mentira. Aconteceu um incidente, e agora nem sei se vou conseguir lidar com a verdade. Eu queria que nada disso tivesse acontecido. Minha família não é como as outras. Ela é composta por minha mãe, meu pai e meu tio Doug, que nem é meu tio de verdade. Eu é que o chamo assim. Ele nem é nosso parente, só um amigo bem próximo da família. O Doug está presente desde que me entendo por gente. Ele passeava conosco, vinha para o jantar quase todos os dias e passava todos os feriados ao nosso lado. Nos meus aniversários, no Natal, ele estava sempre lá, em todos os momentos importantes da minha vida. Sim, ele era muito próximo da nossa família. Era o melhor amigo do meu pai desde o ensino médio. A amizade deles superou esses vários anos e os dois enfrentaram muitos momentos difíceis juntos. Eram como irmãos. Então, eu poderia mesmo chamá-lo de tio. Mas meu relacionamento com ele não era tão bom quanto o dos meus pais. Quero dizer, ele é um cara legal, e é bom meus pais terem um amigo assim, mas ele sempre me pareceu um pouco estranho, desde a infância. Ele cuidava demais de mim, e aquilo era estranho. Por exemplo, quando eu era menina, me buscava na escola de vez em quando, e eu tinha que explicar para os meus colegas que ele não era meu segundo pai, mas sim meu tio Doug, e meus pais pediam a ele para cuidar de mim de vez em quando. Eles saíam para jantar fora e não me levavam junto para eu não acabar com o clima de romance. Então, pediam ao Doug para ficar comigo. Aquelas noites eram repletas de conversas esquisitas, pois não tínhamos nada em comum. Mas no fim das contas, dava tudo certo. Em determinado ponto, meus pais perceberam que eu poderia ficar com meu tio por mais tempo. Aí fizeram várias viagens sem mim e tive que passar, uma semana com o Doug. Nem é preciso dizer que eu não gostava nada daquilo, né? Eu sei que ele era meio que da família, mas era estranho ver meus pais me deixando com um estranho. Ok, eu não podia viajar com meus pais, pois tinha que ir à escola, mas eles poderiam ter me deixado sozinha em casa horas. Eu não faria nada de errado. E depois de mais uma semana morando na casa do Doug, uma coisa aconteceu que virou a vida da nossa família de cabeça para baixo. Eu estava na escola e louca para ir para casa, pois sabia que meus pais voltariam de viagem naquela noite. Fiquei tão impaciente que resolvi matar a aula no meio do dia, passar na casa do meu tio para pegar minhas coisas e correr para casa para ver meus pais. Mas o que vi na casa do Doug me deixou tão atordoada que eu quis gritar, brigar e chorar ao mesmo tempo. Eu queria passar lá rapidinho para não perder tempo conversando com ele. Aí entrei correndo em casa e parei imediatamente, confusa. Minha mãe estava na cozinha, traindo meu pai com o meu tio. Eles entraram em pânico e começaram a inventar desculpas, dizendo que não era nada do que eu estava pensando, mas eu já era bem grandinha para entender tudo. Estava na cara que minha mãe estava traindo meu pai. Eles me pediram para não contar nada para o papai, mas eu não estava a fim de guardar aquele segredo sujo. Então, exigi que eles confessassem tudo para ele, senão eu mesma contaria. Depois, corri para fora da casa e tentei organizar meus pensamentos. Eu não esperava por um golpe emocional tão forte. Caminhei para casa com medo e não parava de pensar no que aconteceria depois. Quando entrei em casa, meu pai começou a perguntar por que eu estava tão preocupada. Acho que eu ainda não tinha conseguido me acalmar depois do que havia visto. Mas 15 minutos depois, minha mãe e o Doug chegaram e tivemos uma conversa séria. Eu nem consegui olhar para minha mãe. Como ela tinha sido capaz de fazer aquilo? Há quanto tempo eles estavam enganando meu pai? Pelo menos ela teve coragem de resolver a situação. Mas aquilo não ajudou muito, no fim das contas. Aquela informação nocauteou meu pai. Eu vi o rosto dele e nem consigo imaginar como ele se sentiu naquele momento. Deve ser horrível descobrir que sua esposa o está traindo com seu melhor amigo. Como era de se esperar, meu pai ficou furioso, gritou, xingou e os ameaçou. Ele queria botar os dois para fora de casa, fugir comigo e nunca mais vê-los. Mas de repente, minha mãe despejou mais uma dose de informação. E dessa vez não houve protesto, nem surto de raiva. Meu pai e eu ficamos lá, boquiabertos de tanta surpresa. Minha mãe disse que meu pai não podia me levar embora, pois não era meu pai biológico. Quando digo isso agora, meu sangue ainda gela. Pensei que ela estivesse mentindo, pois aquilo era impossível. Mas aí minha mãe tentou explicar tudo. Mais ou menos 17 anos atrás, minha mãe começou a namorar o meu pai. Mas 6 meses depois, ele se alistou no exército e teve que ir embora. Então pediu ao Doug para cuidar da sua namorada. Aparentemente, o Doug foi além do combinado e eles engataram um relacionamento.
só que tentaram esconder isso. Quando meu pai voltou do exército, ele pediu minha mãe em casamento. E esse foi o momento em que ela e o Doug deveriam ter resolvido aquela situação. Mas não, ficaram com medo de magoar meu pai e de que a amizade entre ele e o meu tio acabasse. Então, resolveram guardar segredo para manter a amizade, pois os três se gostavam muito. E pouco depois, minha mãe descobriu que estava grávida. Após saber a idade gestacional e fazer alguns cálculos, ela percebeu que o bebê era do Doug. Esse bebê era eu. E só agora, depois de 15 anos, é que fiquei sabendo disso. Meu passado inteiro mudou de uma hora para outra. É por isso que o Doug estava sempre com a gente. Não era só pela amizade, mas pelo instinto paternal. E por isso minha mãe confiava tanto nele. Deus do céu, minha vida toda foi uma mentira. O que eu faria agora? Será que conseguiria seguir com a minha vida? Naquele momento, senti tantas emoções que nem conseguia expressá-las. Eu estava furiosa com a minha mãe e com o Doug por terem enganado meu pai. Estava confusa por saber que era filha do Doug e queria chorar, pois minha família estava desmoronando. Em determinado momento, não me contive e comecei a gritar furiosamente com eles, expulsando-os de casa. Gritei tão alto que quase fiquei sem voz. Acho que os vizinhos do bairro inteiro me ouviram, mas funcionou. Minha mãe e o Doug foram embora. Aí fiquei sozinha com meu pai, que nem era meu pai de verdade. Nós tínhamos muitas coisas para pensar. A vida inteira do meu pai estava passando pela cabeça dele como um filme, e ele estava vendo tudo de um jeito diferente agora. O Doug esteve ao seu lado a vida toda, e metade de tudo isso havia sido uma mentira. Então meu pai mergulhou em uma tristeza profunda. Tentei animá-lo, mas estava no mesmo barco, perdida. Eu estava pensando na minha mãe traindo meu pai durante 17 anos, e na cara de pau que eles tiveram para esconder tudo. Inacreditável! Acho que o Doug topou fazer aquilo para manter sua amizade e ficar próximo da sua família, mesmo sem eu saber que ele era meu pai biológico. Esses pensamentos tomaram conta de mim. Nós vivemos como zumbis por alguns dias. Andávamos calados pela casa e não sabíamos como nos comportar um diante do outro. Mas aí, meu pai finalmente tomou coragem de quebrar aquele silêncio. A primeira coisa que ele me disse foi que me amava e que não estava nem aí para o que minha mãe tinha dito. Ele é que tinha me criado, então era meu pai e pronto. Por isso, não abriria mão de mim. Sabe, foi maravilhoso ouvir aquilo. Depois de tudo que havia acontecido, era tudo que eu precisava. Eu o abracei e disse que o amava também. Então nossa decisão estava tomada. Nós moraríamos juntos e ninguém conseguiria nos separar. Tudo ficou bem por uma semana. Depois, alguns probleminhas domésticos começaram a surgir. Sabe, eu não tinha ideia do quanto minha mãe fazia na casa. E tudo caiu sobre os meus ombros. Eu tinha que preparar meu próprio café da manhã, almoço e jantar, e ainda manter a casa limpa. Foi difícil e senti o peso dessa responsabilidade. Meu pai me ajudava o máximo que podia, mas estava sempre ocupado brigando com a minha mãe. Eles discutiam pelo telefone e falavam sobre o divórcio. Ele não queria dar nada para ela, nem eu, nem parte da propriedade que eles tinham. E para mim, ele tinha razão. Mas a minha mãe continuou ameaçando processá-lo e chamar a polícia. Tecnicamente, eu já era bem grandinha para escolher com quem queria morar, mas minha mãe sabia disso e poderia argumentar no tribunal que o Doug é que era meu pai verdadeiro. Essas coisas aborreceram muito meu pai e ele estava sempre triste. E eu entendo. Imagine passar por tudo isso. Qualquer um ficaria desse jeito. E pouco depois, o que eu mais temia aconteceu. Minha mãe quis que eu fizesse um teste de DNA. Eu não queria, pois tinha medo do resultado. Mas meu pai topou. Acho que ele já estava cansado de brigar por minha causa, sem nem mesmo ser meu pai. E pouco depois entrou em depressão. Ele não tinha culpa daquela situação toda. E fiquei com muita pena. Então fiz o maldito teste e esperei. Aqueles dias foram os piores da minha vida. E aposto que da vida do meu pai também. Nós não tínhamos esperança alguma e já estávamos nos preparando para a despedida. A carta com o resultado do teste chegou rapidinho. Meu pai a abriu com as mãos trêmulas e deu uma olhada. Em seguida, ele gritou tão alto que meus ouvidos quase estouraram. E foi um grito de alegria. De acordo com o teste, o Doug não era o meu pai. Que maravilha! Minha mãe provavelmente havia calculado errado. E o homem que havia cuidado de mim a vida toda e que esteve sempre por perto quando precisei era meu pai biológico também. E mesmo depois de tudo que havia acontecido, fiquei feliz. Eu amava meu pai
e jamais o abandonaria para viver com a minha mãe e o amante dela. Depois disso, a disputa entre meus pais se resolveu rapidamente e fiquei com meu pai. Eu não queria ver a minha mãe e o Doug nunca mais. Sim, eles estiveram ao meu lado a vida toda, mas mentiram para mim descaradamente. Nem eu, nem meu pai merecíamos ser tratados assim. Eu sei que será difícil e que vai dar muito trabalho para que nossa vida volte aos trilhos, mas vamos conseguir. Meu pai diz que ficaremos bem e acredito nele. Esse homem jamais me decepcionou, então estou muito feliz por ter ficado ao lado dele. Obrigada por assistir. Você tem alguma história de família para contar? Escreva nos comentários e não se esqueça de